Lucas 9, verso 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha que poderoso, olha que tremendo. É necessário que o Filho do Homem, o Messias, o Senhor, seja entregue, seja rejeitado pelos líderes religiosos, aqueles que curiosamente deveriam o aceitar, sofra muitas coisas, morra, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Aqui nos ensina muito sobre as características de Deus, sobre o nosso Deus, em relação às provas que nós enfrentamos, porque Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Aqui nos ensina muito sobre a cruz que nós devemos carregar, sobre as provas que nós devemos enfrentar. E eu gosto dessa expressão que Jesus usa aqui. Ele diz: é necessário. Fala comigo, é necessário. Se eu fosse dar um título para minha mensagem hoje, colocar aqui na tela, eu colocaria assim: é necessário. É necessário. Fala mais uma vez, é necessário. Essa frase eu já aprendo muito com o nosso Deus. Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, passe pela cruz, morra. É necessário a cruz, é necessário a prova, é necessário o problema. Deus te ama demais, Deus amava Jesus demais para permitir que Ele enfrentasse a cruz em vão. Deus te ama demais para permitir que você enfrente esse problema em vão. Se Ele permitiu a cruz, é porque a cruz era necessária. Se Ele permitiu o problema, a dor, a enfermidade, é porque essa prova é necessária. Ele te ama demais para permitir que você enfrente uma cruz e saia dela do mesmo jeito que você estava antes dela. Isso seria enfrentar um problema em vão, à toa, sofrer por sofrer. E Deus te ama demais para permitir que você sofra em vão. Se Ele permitiu a cruz, é porque o resultado da cruz seria melhor do que se não houvesse a cruz. Nós sabemos pelo conhecimento bíblico que sem a cruz, sem o sacrifício do Cordeiro de Deus, não haveria redenção da humanidade. O unigênito permaneceria unigênito, a criação permaneceria como ela estava antes de Deus ter criado tudo o que foi criado. Nós não teríamos sido adotados. Sem a cruz, Deus não só perderia o propósito dele, como todos nós. Ele só permitiu a cruz porque a cruz era necessária. Jesus ali no jardim do Getsêmani, ele faz aquela oração que nos ensina sobre isso. Ele sofria tanto porque ele sabia tudo que estava diante dele. Ele que era Deus, que nunca ficou distante do Pai, por algum tempo ele experimentaria de fato o inferno, que é a distância de Deus, porque ele carregaria o pecado de todos nós, e os pecados fazem separação entre nós e Deus. Jesus, ele vira para o Pai, a Bíblia fala que ele suava sangue, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se houver qualquer outra maneira de cumprir o propósito sem o sofrimento, Deus responderia: Jesus. Se houvesse outra maneira, Deus te responderia.
Se houvesse outro caminho, Ele permitiria que você percorresse por ele. Romanos 8:22, Paulo traz essa revelação do Espírito Santo. Ele diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Traduzindo, Deus faz com que tudo contribua para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Se algo for interferir, prejudicar, atrapalhar o propósito dele de se cumprir, Deus não permite que aconteça. Ele não permite a perca, Ele não permite a cruz, Ele não permite aquele sofrimento, aquela enfermidade. Se for interferir, atrapalhar, atrasar o propósito que Ele tem para a sua vida, isso quer dizer que se Ele permitiu a cruz, se Ele permitiu uma morte, se Ele permitiu um sofrimento, uma doença, é que Ele vai fazer com que até a maldição seja transformada em bênção e contribua com o propósito que Ele tem para a sua vida. Se Ele permitiu esse problema, é porque até o problema vai te abençoar. Se Ele permitiu o problema, é porque o problema é necessário. Nós aprendemos ali no contexto da palavra de Deus que frutos não existem no topo das montanhas. Frutos só existem no meio dos vales. Frutos só existiam no meio dos vales. Tem um texto lá em Isaías 45 que ensina um pouco o que eu estou querendo compartilhar. O profeta, quando vai falar para o rei Ciro, que abençoou o povo de Deus, mesmo sendo um rei persa, um rei pagão, ele diz assim: abrirei uma porta que ninguém pode fechar, e fala um monte de promessas bonitas. Depois você lê lá, é muito especial. Mas ele diz algo interessante, ele diz assim: dar-te-ei os tesouros das trevas. Dar-te-ei os tesouros das trevas. Olha que interessante, tem tesouros no meio das trevas. Trevas fala de cruz, fala de problema, de dificuldade. Em outras palavras, tem alguns frutos, tem alguns tesouros que Deus só pode te dar no meio desse problema. Tem algumas coisas que Deus projetou gerar na sua vida, que Ele só pode gerar no meio dessa cruz, no meio dessa tempestade. Tem algumas coisas que serão fundamentais no propósito que Ele tem para a sua vida, no melhor que Ele tem para você, que Ele só pode gerar no vale. Por isso que o vale é necessário, por isso que a cruz é necessária, por isso que foi necessário que o Filho do Homem fosse entregue, senão nós não estaríamos aqui, senão nós não teríamos esperança. Por isso que foi necessário que o Filho do Homem sofresse em nosso lugar, morresse na mão dos religiosos, dos romanos. Mas antes que Jesus enfrentasse o problema, Deus já havia pronunciado, não só através de Jesus, mas lá nos profetas, lá atrás, que ao terceiro dia, no domingo daquele fim de semana de Páscoa, a morte seria vencida de uma vez por todas. Jesus ressuscitaria da morte. Em outras palavras, ainda que a cruz tenha pego de surpresa os discípulos, ela não pegou de surpresa a Jesus. Ainda que o seu problema tenha pego você de surpresa, ele não pegou de surpresa Deus. Ainda que a pandemia pegou a nossa geração de surpresa, ela não pegou de surpresa Deus. Deus já sabia que a cruz iria acontecer, e Deus já havia providenciado o escape. Fala comigo, o escape, a solução, a resposta. Não só isso, e eu vou encerrar. Antes de enfrentar o problema, Deus já havia determinado o terceiro dia. Antes de você enfrentar essa prova já tinha data de validade. Essa prova já tinha data para acabar. Essa prova não será eterna.
porque Deus determinou que ela não seria eterna. Deus já determinou o seu terceiro dia, o seu domingo de ressurreição, o dia da sua vitória, o dia da sua resposta. Deus já determinou a data que essa pandemia vai acabar, e ela vai acabar em nome de Jesus. Fica em pé aonde você estiver. Diga assim: é domingo de ressurreição. Diz: o meu terceiro dia chegou. Jesus ressuscitou.